Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, diferente do Davi, eu sou Isaac, sou estudante de teologia, a gente faz da mesma sala, eu e meu irmão, o Caio, e para a gente está sendo uma alegria poder compartilhar e estudar com vocês esses importantes temas com relação ao santuário e grande conflito. E falando de santuário e grande conflito, nós não podemos deixar de fora a origem do grande conflito. E é nesse estudo de hoje, brevemente, que eu queria fazer com vocês, sobre a origem do mal. Como iniciou o grande conflito? Hoje de manhã eu estava conversando com um dos monitores, ele foi lá na preceptoria conversar comigo, e ele me contou uma ilustração bastante interessante. Ele falou: Isaac, você falou aí da origem do mal e tudo mais, eu fiquei imaginando um criador de robôs. E eu imaginei esse criador de robôs, claro que isso é uma ficção, no pensamento dele, mas de que ele pudesse criar um robô capaz de ter livre-arbítrio. E eu fiquei imaginando que um desses robôs fosse contra ele, voltasse contra o próprio criador. E eu fiquei imaginando aquela cena apocalíptica em os robôs extinguem toda a raça humana. Será que podemos fazer essa aplicação com a origem do mal? Pensando nessa ilustração, a gente pode entender que dentro de um contexto perfeito, dentro de um contexto do céu, um ser, escolhendo o seu livre-arbítrio, exercendo o seu livre-arbítrio, voltou-se contra Deus, contra o Criador. Mas qual era o contexto do céu quando ele voltou-se contra o Criador? O doutor David Shin, pode passar? Ele, falando sobre a função do santuário celestial antes do pecado, ele vai dizer que o santuário tinha uma função doxológica. O que é isso? Uma função de adoração. Hoje, sabemos que o santuário no passado, o santuário terreno, o santuário celestial, tem uma função de redenção. Mas antes do pecado, ele tinha uma função de adoração. O Dr. David Shin vai dizer que a função do santuário antes do pecado era de doxologia. Era um lugar de adoração. E por que isso é importante, gente? Porque foi em um contexto de adoração que surgiu o mal. Foi um desejo de ser adorado que deu origem ao grande conflito. Vemos mais à frente isto. O primeiro ponto que eu queria ver com vocês, com relação a esse estudo, é como era Lúcifer antes da sua rebelião. Pode passar o slide? Pode passar. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, isso é um importante verso. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, está escrito da seguinte forma: você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobrias de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Primeiro ponto aqui que eu queria, uma observação que eu queria deixar para vocês. Quando a Bíblia dá detalhes, ela não dá detalhes à toa. Quando o autor bíblico ele dá detalhes de algum tema, ou quando explica um verso, ele acrescenta palavras, ou ele tira palavras de um contexto, ele não faz isso à toa. O profeta Ezequiel, ao transcrever uma fala de Deus, nesse contexto de Ezequiel 28, ele acrescenta as pedras. E essas pedras, ao leitor bíblico, não devem ser estranhas. Vejamos bem onde elas aparecem no contexto bíblico. Se formos para Êxodo e olharmos atentamente a roupa do sacerdote, veremos que as pedras de Ezequiel 28, versículo 13, ele está escrito errado, mas Ezequiel 28, versículo 13, elas aparecem também na roupa do sacerdote, só que faltando 3 delas: o jacinto, a ametista e a ágata. O que isso pode significar? Isso não é uma opinião minha, tá? Que eu vou falar aqui é a opinião de alguns teólogos, de alguns estudantes da Bíblia, de que o profeta Ezequiel utilizou uma linguagem do santuário para demonstrar a importância e o grau de importância que Lúcifer exercia no céu. Entenderam essa ideia? O grau de importância e responsabilidade que ele tinha no céu. Outro detalhe também que podemos notar, olharmos as pedras, é de que essas mesmas pedras, elas aparecem lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 18 ao 20, quando é descrito a nova cidade. Então, essas pedras, elas não foram colocadas à toa. Ela demonstra, ou faz ênfase, ao grau de importância que Lúcifer exercia no céu.
O verso também 13 falou sobre engastes e ornamentos. Eu gostaria de tratar isso com vocês também, o uso dessas duas palavras. Mas antes disso eu vou ler essa citação de Ellen White, né? Ela diz: Lúcifer no céu, antes da rebelião, foi o quê? Elevado e exaltado anjo. Sabe o poder dessas palavras? Elevado e exaltado anjo. O primeiro em honra, depois do amado Filho de Deus. A gente não está falando de qualquer anjo, gente. Passamos mais adiante. E agora eu quero que vocês entendam essa palavra engastes e ornamentos. A palavra engastes e ornamentos, ela é destacada por autor Ezequiel e é traduzida da palavra hebraica que vocês podem ver na tela, tof. Ela faz referência, literalmente traduzida, a instrumentos musicais. Isso aqui é interessante. Só que o pastor Zéas Moura, inclusive foi professor do nosso pastor Binho, o pastor Zéas Moura foi professor aqui da SALT. Ele desenvolve a seguinte tradução desse texto. Ele diz, olha, isso publicado na Revista Adventista de 2009. Ele vai falar que a função do tradutor não é apenas traduzir literalmente, ele tem que interpretar o que está traduzindo. O contexto de Ezequiel 28 é de quê? De vestes. Está falando das vestes que Lúcifer tinha no céu. A palavra engastes, ela pode ser traduzida como instrumentos musicais, mas também como garra ou guarnição de metal que segura uma pedra preciosa. E interessante também que a palavra ornamentos, pode passar o slide, a palavra ornamentos na Ekeb também se refere a instrumentos musicais. Só que para o pastor Zéas Mouras, ela mais profunda ainda, ela é uma cavidade na qual se fixa uma pedra. Por que isso é importante? Pode passar o slide? Ele vai finalizar dizendo que gramaticalmente as duas palavras acima podem se referir tanto a instrumentos musicais, grava essa frase aqui, quanto a obra de joalheria, com duas possibilidades de tradução. No entanto, seria melhor traduzi-las à luz do contexto, que não é de instrumentos musicais, mas de enfeites com ouro e pedras preciosas. Isso destaca um pouco da vestimenta e da roupa que Lúcifer demonstrava no céu. Além do mais, indo mais adiante, lá no verso 14 de Ezequiel 28, vai dizer o seguinte: você era querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. O que é um querubim da guarda? Para a gente poder encontrar essa resposta, a gente deve olhar para onde? Para a Bíblia, mas para onde ainda mais? Mais profundo. Para a Arca da Aliança, para o santuário. E onde encontramos os querubins? Encontramos elas em cima do propiciatório. Ellen White, gente, a nossa profetisa, ela explica de uma forma maravilhosa o que é ser um querubim da guarda e qual era a função que ele exercia. Ela vai dizer que o querubim da guarda, ele tinha esse corpo assim ajoelhado, com uma asa fechando o corpo estendida ao alto, em sinal de reverência e humildade. Ela vai dizer também que eles tinham que olhar reverentemente para baixo, porque ali dentro da arca estava a lei de Deus, era a reverência à lei de Deus. Além do mais, era através dos querubins que Deus demonstrava a sua vontade. Você pode ver isso depois dessa citação em Cristo e seu santuário, página 29. A gente não vai ler por conta do tempo. Mas nós percebemos aqui que o querubim da guarda, ele tem algumas funções. Ele deve demonstrar humildade, honrar a lei de Deus e tornar conhecida a vontade de Deus. Pergunto: Lúcifer sempre exerceu esta função até hoje? Ele sempre, até hoje, tem demonstrado humildade? Ele sempre, até hoje, tem honrado a lei de Deus? Ele sempre, até hoje, tem tornado conhecida a vontade de Deus? Estão pegando o gancho aqui? E olha, Lúcifer não era qualquer querubim da guarda. Ellen White vai dizer que, pode passar o slide. Ellen White vai dizer que Lúcifer era o primeiro entre os querubins cobridores. Era o primeiro entre os querubins da guarda. Percebe a profundeza, percebe a profundidade do male que essa responsabilidade, se fosse mal exercida, poderia causar no céu? E infelizmente causou, porque ele exerceu mal essa função.
Outro detalhe que nós vemos em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, é que Deus diz: eu o estabeleci. Eu, quem? O Senhor Deus, o estabeleci. O que significa isso? Significa que Lúcifer estava lá, não porque ele era capaz, não porque ele tinha méritos, mas porque Deus estabeleceu pelo próprio mérito de Deus. A raiz do verbo estabelecer ali significa dar, por. Quem exerce a ação no verbo hebraico aqui é quem faz e não quem recebe. O mérito não está quem recebe a ação de ser estabelecido, está em quem dá. O mérito de Lúcifer estar lá não era dele, era de Deus que deu. Da mesma forma, nós vimos isso no santuário, quando nós olhamos e vemos que dentro do santuário, na justificação, nós não temos participação por obras, é pela fé, é mediante quem? Cristo. Somos justificados somente pela fé, é pelos méritos de Cristo. A mesma forma, no santuário celestial, no contexto de adoração, era esse ensinamento que era dado. Lúcifer não foi colocado lá pelas suas próprias obras, mas porque Deus o estabeleceu. A palavra do verbo Natan, de dar, ao mérito está em quem exerce a função e não quem recebe. Vocês estão pegando a ideia daqui? Vejamos bem, vamos mais à frente no contexto, pois no verso 14 vai dizer outro ponto muito importante, gente. A expressão Monte Santo de Deus. Veja bem, em grande parte da Bíblia, ela é usada para representar a manifestação de Deus. A gente fez Êxodo 3:1, Êxodo 3:12, a gente vê ali em Êxodo 19, verso 3, Salmo 15:1, mas a gente também vê isso em Salmo capítulo 48, versículo 1. Abra a Bíblia de vocês em Salmo capítulo 48, versículo 1. Isso aqui eu tenho que abrir com vocês. Eu estou com uma Bíblia um pouco gigante, eu não vou conseguir abrir com uma mão só. Não, eu acho que por favor, abra para mim. Salmo 48, versículo 1. Salmo capítulo 48, versículo 1. Nosso tempo passa corrido aqui. Eu vou ler rapidinho aqui, gente, enquanto vocês estão abrindo. Mas o verso vai dizer o seguinte, olha: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. O que isso nos diz? O salmista, ele compara o monte de Deus com a sua cidade. E onde é a cidade de Deus? É onde ele habita. Quando olhamos para o santuário, que é a representação ali do plano da salvação, ali também o contexto do santuário celestial, onde é que é o lugar de habitação de Deus? No Santíssimo. Onde é que era a morada de Lúcifer? No Monte Santo de Deus. E onde o Monte Santo de Deus, no contexto bíblico, representava? O Santíssimo. Lúcifer não permanecia em um lugar aleatório, gente. Não era em qualquer lugar. Sua morada era diante da presença constante de Deus. Pode passar aqui o slide, por favor? Outro detalhe muito importante. Uma vez, algumas semanas atrás, eu vi no TikTok um vídeo de um rapaz muito feliz, infeliz mesmo, no comentário dele, onde ele tenta defender Lúcifer. Um vídeo de 30 segundos. Foram os 30 segundos que eu mais perdi na minha vida. Não costumo muito ver, mas um dos colegas me mostrou. Ele falou: Isaac, o que você acha disso? Eu falei: rapaz, não tem nenhum comentário para isso. Mas nesse vídeo ele dizia o seguinte: olha, Lúcifer foi injustiçado, porque Deus criou ele com defeitos. Só que na Bíblia, amigos, é dito o contrário. No verso 14, aí no verso bíblico de Ezequiel 28, vai dizer: você era perfeito nos seus caminhos. A palavra perfeito aqui, permita-me utilizar a expressão tamim no hebraico. Tamim significa completo. Ou seja, Lúcifer, você era completo, sem defeito, imaculado, irrepreensível. Isso eu não tira da minha cabeça. Tem ali referências onde foi tirado esse significado da palavra tamim. Lúcifer não foi criado com defeitos. Não aceitem essa ideia que é propagada de fora. Lúcifer não foi criado com defeitos. Ele escolheu cair. Isso reforça a ideia de que ele era perfeito e ele fez a escolha de cair. Vocês estão pegando a ideia aqui? Deus criou ele completo, sem defeito, ele era perfeito. Mas a decisão da queda, da rebelião foi de quem? Foi dele.
Pode passar mais slide, agora eu vou correr mais ainda. Nós vamos para o segundo ponto do nosso estudo. O mistério da iniquidade. Gente, por que é mistério? É mistério porque nós não conseguimos explicar como ser perfeito ele começou a desejar o pecado. Nós não conseguimos entender a origem do pecado em si por completo. Mas eu gostaria de começar com a reflexão do pastor Elias Brenha, que ele pregou no sábado agora, com o título do sermão, Os 3 erros de Salomão e suas consequências. E ele falou uma frase maravilhosa nesse sermão, que ele diz, olha, eu subirei, eu exaltarei e eu estabelecerei. Essa foi a causa da maior de todas as quedas do universo. Qual foi a causa da maior queda de todo o universo? O eu. O eu foi a causa da maior de todas as quedas do universo. Pode passar o slide. E Isaías capítulo 14, verso 12, vai dizer isso. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, olha, eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Vocês perceberam o eu repetido várias vezes aqui, de forma implícita? No texto de Isaías 14, verso 12. Pode passar? Patriarcas e profetas, o Ellen White vai dizer que, se bem que toda a sua glória provesse de Deus, esse poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. A glória que Lúcifer recebia vinha de Deus, mas ele começou a considerá-lo como si próprio. E aqui surgiu um problema, porque ele achou que ele era a fonte de glória. E ele começou a desejar mais. Podem passar o slide? Ele começou a desejar mais, né? Lúcifer, ele desejou o quê? Agora, ser adorado. Lembra da função do santuário antes do pecado? Era a função de adoração. O que Lúcifer almejou ser? Adorado. Eu já tenho glória, já tenho pedras, tenho o favorito dos anjos, sou maior entre eles. Eu posso ser adorado. Eu subirei. Eu estabelecerei. Eu serei exaltado. E ele agora deseja usurpar o lugar de quem? De Cristo. Ele agora tem um foco na pessoa de Jesus. Ele agora deseja usurpar o lugar de Cristo. E é interessante que Ellen White vai falar que dentro desse contexto, ele almejou participar da reunião, da assembleia da Trindade, de conhecer os planos de Deus. Ele desejou conhecer tudo, ter a sabedoria e a mente de Deus. Pode passar o slide? Ezequiel vai completar a frase dizendo o seguinte, olha, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu lancei por terra. Pode passar o slide? E agora eu queria um quadro comparativo de pegar Lúcifer quando antes da rebelião e depois da iniquidade dele. Qual era a função do querubim da guarda? Demonstrar o quê? Humildade. O que Lúcifer fez? Orgulho. O querubim da guarda deveria fazer o quê? Honrar a lei de... O que Lúcifer fez? Descaso com a lei de Deus. O querubim da guarda deveria transmitir a vontade de Deus. O que Lúcifer fez? Mentiu sobre o caráter de Deus. O querubim da guarda deveria resplandecer a glória de Deus. O que Lúcifer fez? Desejou expandir a sua própria glória e receber a adoração. Ele fez o contrário do que era para ele estar fazendo, do que era para ele estar exercendo. E aí que vem o grande problema. Lembra que os méritos, as ações, no plano da salvação e da nossa capacitação, vem de Deus? Lúcifer, ele tentou assumir isso para si próprio. E agora ele tenta usurpar um trono que não pertencia a ele. Pertencia a Deus, ao Filho de Deus. E aí, com o desejo, ocorre a rebelião. Pode passar o slide? Essa rebelião, ela é dita pelo profeta João em Apocalipse da seguinte forma. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Pode passar o slide? Assim foi, amigos, que Lúcifer, diz Ellen White, o portador de luz, aquele que participava da glória, que serviu junto ao seu trono, tornou-se quem? Pela transgressão. Qual o nome dele agora? Como ele é chamado agora? Satanás. Que significa o quê? O adversário. Lúcifer, a estrela da manhã, que é o significado do nome dele, agora é chamado de Satanás, adversário. E, gente, rebelar-se contra o governo de Deus foi o maior crime. Todo o céu parecia estar em comoção. Veja essa cena. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem de companhias. Cada divisão com mais categorizado anjo à sua frente. Satanás estava guerrando contra quem? A lei de Deus. Por causa da ambição de quê? Exaltar-se a si mesmo. E por não submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Lúcifer causou uma guerra e as suas consequências trouxeram grandes problemas. Pode passar o slide. Ele foi expulso do santuário. Ele morava onde? Diante do trono de Deus, ali era a sua função, mas ele foi expulso do santuário. Ele não podia mais ficar ali. A sua rebelião acarretou na expulsão de 1/3 dos anjos com ele, 1/3 dos anjos que compraram a sua ideia. E nós, pode passar o slide? Temos isso em uma representação didática do santuário. Podemos representar isso. É como se Lúcifer estivesse ali diante do trono de Deus, o querubim da guarda, da Arca da Aliança, do Santíssimo, e por conta da sua transgressão foi expulso dali. Até isso o santuário pode nos dar uma noção. Só que o grande conflito, gente, dessa rebelião, ele não parou no céu. Ellen White vai dizer que Lúcifer andou por outros mundos tentando tentá-los. Mas a sua última parada foi aonde? Na terra. E por quê foi a sua última parada? Porque caímos. Nossos primeiros pais caíram. E quando nossos primeiros pais caíram e a Lúcifer agora tem uma morada, tem uma estadia para agora aplicar seus planos, o grande conflito, ele sai do céu e vira pau para onde? Na terra. Os anjos de Deus que estavam no céu batalhando, eles descem agora e vão batalhar onde? Na terra. Por que agora? Porque agora Satanás tem um grupo em que ele sequestrou, que são quem? Os seres humanos, que é a imagem e semelhança do Criador. E, gente, imagina um pai que tem o seu filho sequestrado e está na mão de ladrões. Imagina um pai ou uma mãe que vê o seu próprio filho na mão de sequestradores que o ameaçam e que faz tantas outras coisas ruins contra ele. E o pai sabe. Imagina uma família que vê essa cena e assiste isso. Imagina a dor. Satanás, ele usurpou essa terra. O pecado escravizou a raça humana porque os seres humanos, nossos primeiros pais, Adão e Eva, compraram a ideia da serpente. Compraram a teologia da serpente. E o palco que era o céu, agora se torna a terra. Só que graças a Deus, Deus não nos abandonou. E aqui eu parto para o final. Pode passar o slide. Tem a solução. Aquele que foi o foco de Satanás para usurpar o trono, Cristo, na reunião com a Trindade, com o Pai e o Espírito Santo, ele diz: alguém precisa se entregar por eles. Eu vou. Eu vou. Isso aqui é interessante. Cristo, aquele que foi invejado pelo antigo querubim da guarda, se encarnou e pagou o preço do pecado para libertar a raça humana. Cristo toma a decisão de vir a este mundo, se encarnar, morrer como Cordeiro de Deus, em cima de uma cruz, né? Pregado numa cruz. A solução, amigos, veio do próprio Deus. Interessante isso que eu quero que vocês abram a mente para entender o seguinte. Nós somos escravos do pecado aqui. Mas nós temos um caminho que Cristo abriu. Dentro da salvação. Cristo agora está ministrando por nós novamente no santuário celestial. Gente, o apelo que eu faço aqui para vocês antes de finalizar essa mensagem é: não venhamos a comprar a ideia do inimigo.
e as suas mentiras. Dentro do contexto do santuário, essas verdades se tornaram reveladas. Quando olhamos com a perspectiva do santuário, eu vejo aqui a primeira palestra do Marcelo, nós conseguimos compreender todo esse contexto. Um conflito que começou no céu e agora é passado com um palco na terra. E parece que a raça humana estaria perdida. Mas então aquele que foi invejado pelo antigo querubim da guarda fala o seguinte: não, eu vou. E vou morrer por eles. Eu vou morrer por eles. O grande conflito ganha como palco a terra. Mas os seres humanos, que eram escravos, têm como refúgio a quem? A Deus, pela pessoa de Cristo. Amigos, essa foi a minha mensagem. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam compreender esse plano. E entenda o seguinte, que dentro desse contexto, apesar da queda, há uma solução. E o santuário nos ensina que essa solução é Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Coisa boa. Então, sem mais, beleza? Gente, nós, depois dessa mensagem maravilhosa, né? Nós estamos aqui recheados de conteúdo de excelente qualidade. Nós não esquecemos de vocês, né, gente? Vocês que estão aí acordados até agora, nós queremos dar um parabéns para você que veio, para que se manteve acordado.